Ei, Silvio, tô de frente hoje com um homem que sabe tudo sobre sedução. Ao contrário do que possa parecer, Eduardo Nunes não é um desses galinhas que ficam ciscando por aí atrás das garotas, não, pelo contrário. Casado, 2 filhos, ele garante que seu maior hobby é sua própria família. Mas seu grande assunto profissional é entender o que une homens e mulheres, ou melhor, o que impede que homens e mulheres permaneçam unidos. Eduardo tem livros publicados sobre o assunto, fez milhares de entrevistas, principalmente com os machos, e garante que as meninas estão totalmente por fora e erram feio na tentativa de amarrar um amor ao pé da cama. O Eduardo não tem receitas prontas e recusa-se a classificar eles e elas em grupos fechados, mas reconhece que todos têm um papel a desempenhar antes, durante e depois de rolar entre lençóis. Para ele é ali, sim, que as coisas se definem. É isso mesmo? Bom, do ponto de vista de homem, é onde tudo começa, né? Aliás, acho que é o grande pilar inicial que eu gosto de deixar bem claro, que do ponto de vista do homem, sempre começa pela atração física, né? Depois é que vem o resto. Eduardo, aliás, eu diria que este aqui será um programa, vamos dizer, politicamente incorreto. Porque em tempos em que a mulher assume papéis e define desejos, realiza sonhos, é uma loucura eu entrevistar um cara que ensina a mulher a fazer tudo que um homem quer. Você concorda? Não, peraí. É politicamente incorreto. Muito bem. Mas respeitando a realidade de que somos muito mais mulheres do que homens. E o jogo é esse, então vamos lá, você vai ensinar a mulherada aqui pelo meu programa o que se deve fazer. De onde surgiu esse seu trabalho? Muito bem, apesar que só queria fazer um comentário em cima do que você falou. Realmente eu ensino a mulher o que o homem espera dela, mas eu não aceito e não deixo que nenhuma de minha cliente não aceite nada menos do que ela mereça. Ou seja, eu ensino ela a cobrar também por isso. Então, ela vai ser... Todas as minhas clientes estão casadas, satisfeitas e muito bem recompensadas pelos seus homens e maridos. Bom, então, ou seja, é uma negociação e não um jogo. Então, entende? De cara, você já está me falando que as mulheres basicamente o procuram, e eu sei que elas o procuram, buscando uma orientação para chegar àquele fim que é o casamento, é isso? Exatamente. É por isso que eu sou coach e não um terapeuta que cuida de passado. Eu trabalho em cima de meta bem específica. E a meta que eu gosto de atender é: o que você quer? É se casar? Nós vamos trabalhar para isso, vou te ensinar o que você precisa saber, vou te ajudar a desenvolver suas competências para que você chegue a isso. E se for uma mulher que já é casada, eu procuro ensinar ou mostrar o que é que o homem dela está esperando dela, mas sempre com a visão de futuro. Porque mulher casada que vai te procurar provavelmente é porque está em crise, é isso? Exatamente. Exatamente. Aí, geralmente, essa crise acontece... na verdade, tudo começou, né? O meu foco inicial sempre foi como fazer o casal, né? Porque é isso que eu percebia, que as mulheres não estavam mais conseguindo namorar. Tudo começou com um sonho que eu tinha de ter uma filha. Peraí. Não, começou antes. Essa sua profissão foi decorrência de outras que você teve, não é isso? Exatamente. Você já fez o que na vida? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, nasci aqui. E trabalhou ou pretendeu se formar em quê? Trabalhou em quê? Como é que foi o começo da tua vida? Venho de uma família classe média, média baixa. Meu pai era militar, minha família toda militar. Meus irmãos militares e eu, como não podia deixar, também fui militar. Por 4 anos eu fui da polícia militar, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 18 anos de idade. Só que eu entrei pensando que ia seguir uma carreira e, na verdade, acabei percebendo lá que não era lugar para mim. Eu era muito mais... Não era para mim. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, apesar de ter o sangue de policial, de querer fazer as coisas funcionarem, o militarismo travava as minhas ideias de policial. Então, foi por água abaixo e eu pensei, bom, vou fazer o que eu gosto de fazer. E eu fiz ciência da computação. Olha só, quando eu entrei na ciência da computação, foi que eu percebi que também não ia conseguir brigar com aqueles nerds, programadores incríveis que existiam. Eu falei, bom, eles vão ter que trabalhar para alguém. E
eu percebi meu tino para o marketing, para fazer as coisas, eu abri uma empresa em 89, empresa de informática, focado já numa solução de problemas usando esses profissionais que iam ser meus amigos de faculdade. Só que a primeira coisa que apareceu, olha que interessante, foi para poder montar a empresa, eu tinha que ter um sócio, pelo menos um sócio diretor técnico, que eu peguei um amigo meu da faculdade que fez isso, eu fiquei com a parte comercial e eu precisava de um administrador e sede, inclusive com a parte de vendas, que até hoje, meu amigo até hoje foi até candidato a prefeito, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo. E isso foi em 89. Eu montei, ele me chamou assim, vamos montar um programa de televisão focado em encontrar casais por computador. Um programa... Era um bloco. Vocês iam fazer um programa e encaixar ou vender a ideia para alguma televisão, isso, era isso? Nós fizemos, inclusive, foi na TV Gazeta. Ah, é? Isso, em 89. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer, a minha primeira missão na minha empresinha de informática foi fazer a parte técnica de um programa de televisão para juntar casais para o computador. Quer dizer, você pegava por afinidade, é isso? O computador achava, o programa do computador Para fazer o programa, eu contratei 2 psiquiatras para poder desenvolver um questionário. Porque o que eu faço, na verdade, é justamente mostrar para a mulher como que funciona o mercado hoje. Ou seja, como que o homem escolhe a mulher dele. Tá bom, mas isso nós vamos chegar daqui a pouco. Aí... Você foi fazer e se surpreendeu com o nível do questionário que fizeram, que envolvia até pergunta de signo. Eu achei, puxa, não, mas enfim. E eu vi que não estava funcionando muito bem, e eu comecei a meter o bedelho e eu vi que o meu método funcionava. Você começou a elaborar Eu mesmo comecei a fazer questionário, um outro questionário e fui percebendo que o meu método funcionava de uma forma empírica. Eu fui casando todas as minhas amigas. Você está brincando comigo. E aí eu fui vendo e eu falei... Mas como? Não, me conta na prática. Você fez os seus amigos de cobaias, é isso? Na verdade, as pessoas mesmo que preenchiam o questionário e não estava dando certo, né? Então, o computador juntava uma com outra e na hora que ia fazer o encontro lá, eu via que, peraí, essa daqui não bate com essa aqui, bate com essa. Aí comecei eu mesmo a meter o bedelho e as coisas começaram a funcionar. Aquele vírusinho ficou na minha, puxa, eu quero fazer isso é muito legal. E fiquei sempre prestando atenção. E percebendo como que a coisa estava, a bagunça que estava na noite, como é que estava, o que estava acontecendo. E eu venho de uma família, como eu disse, de 4 homens, mais meu pai 5, quer dizer, só militares. Eu sempre falei assim, puxa, o meu sonho é um dia ter uma menina, porque eu quero ter uma filha. Mas, puxa, o que eu vou ensinar para minha filha para não se ferrar nesse mundo que está por aí hoje em dia? Eu falei, bom, então vou começar a anotar. E eu fiquei durante mais de 10 anos reanotando o que eu ensinaria para uma filha. Foi aí que saiu o primeiro livro. Que é o... Sedução, Mestrado de Mão Dupla, que é o primeiro já. Esse aqui. Que, inclusive, os 3 hoje estão pela editora Novo Século, que é do Luiz Vasconcelos, excelente editor. E hoje eu posso dizer que eu sou mais coach de relacionamento e de mulheres do que até mesmo empresário, em termos financeiros. Então, você já respondeu a pergunta que eu faria. Quem passou a te procurar imediatamente para pedir socorro foram as mulheres. Exatamente. Até porque foi até uma coisa que é interessante, é que eu digo, eu não consigo ensinar homem a seduzir mulher. Eu não entendo de mulher, eu entendo de homem. Eu explico para a mulher o que é que o homem espera dela. Eu explico para a mulher o que o homem está vendo nela de errado ou de certo. Mas depois de todos esses anos e de tanto trabalhar com mulher, você ainda não conseguiu conhecê-las? Não. Eu acho que eu tenho um mérito que, assim, se você perguntar o que eu consigo, eu adquiri, modéstia à parte, a capacidade de me fazer entender por vocês. Então, eu uso o meu método Capitão Nascimento, eu uso tecnologia coach, metodologia coach, mas a que funciona é o vocabulário esdrúxulo do Capitão Nascimento, papo reto. Aí eu faço com que a mulher entenda o que eu estou querendo passar de informação para ela. Por exemplo, num papo reto, qual é a maior diferença entre o homem e a mulher? Puxa vida, a maior diferença... o que é que distancia mais o homem da mulher? O que é que faz essa relação, que já devia ter sido acertada há tanto tempo, desde os primórdios de tudo? A gente está lá, um homem e uma mulher, estão lá desde o começo dos tempos, e até hoje é uma relação complicada. Eu diria que o que veio mudando, e as pessoas não perceberam, é o protocolo de comunicação. O processo de negociação mudou.
Então, o que eu acho que eu consegui fazer, pelos meus resultados eu consegui, é mostrar para a mulher o que mudou. Então, o homem hoje, ele tem uma forma instintiva de selecionar a mulher dele. Então, que parte primeiramente pela atração física. Mas não foi sempre assim? Eu acho que não. Porque, antigamente, para você ter uma ideia, pelo que eu andei estudando e analisando, a minha nona casou com o meu nono porque a família mandou casar. Então, ou seja, não tinha diferença de comportamento sexual. Mas o seu nono provavelmente se casou também porque a família escolheu que ele se casasse com aquela e devia ter uma boa amante, ou mais de uma. Aí eu vou chegar nesse ponto também, que é um outro detalhe. Mas, assim, não havia diferença de comportamento sexual da mulher. Então, se eu sei que se todas as mulheres são iguais, o que vai voltar a imperar é o nível sociocultural. Então, hoje, o que faz com que o homem acabe... você vê homens que têm até um nível sociocultural muito diferenciado de uma mulher, ou vice-versa, eles acabarem ficando juntos, porque o que está imperando é o fisiológico, é o biológico. Se o homem chegar para você e falar, não, vamos dar uma dormidinha juntos, e você falar, tudo bem, vamos, ele vai. Se você falar, puxa, mas você sabe que meu sonho é ter um namorado, ele fala, bom, beleza, não falou nada. Você sabe que se eu transar com um homem, eu posso me apaixonar por ele. Ele fala, bom, beleza, tudo bem. Por enquanto ele não se posicionou. Então ele não precisa, ainda vai funcionar. Agora, se a mulher chegar e falar assim, olha, eu estou me apaixonando por você, estou apaixonada por você, ele provavelmente... Normalmente não vai transar, ele vai broxar, vai falar assim, peraí, porque não vai brincar com o sentimento da mulher. Aí ele está sendo mau caráter, ou ele está sendo porque ele vai ter medo? Não, é porque realmente o homem ele não pode fazer a sacanagem, ele não pode Você acha que o homem é um bom ser humano, é isso que você está dizendo? Ele é honesto. Não pode ser medo. Exatamente. Não seria a palavra, talvez a palavra certa, mas não é medo, seria, como eu disse, por exemplo... Vamos ver se você vai entender onde eu quero chegar. Se o cara tiver um desvio moral, ou seja, que nem, por exemplo, o estuprador. O estuprador, ele tem tesão pelo medo, pelo pânico. Tanto é que existem relatos que se ela começar a falar, vem cá, gatão, ele brocha. Ele enche de porrada, mas ele brocha. Porque o tesão dele está no pânico. Ele é um doente. Na resistência. Já... todo o público saudável de homens, ou seja, ele tem mulheres que ele preserva. Tanto é que você pode ver que o homem ele não brinca com o sentimento de mulher. Menos o canalha. Menos o canalha, tanto é por isso que eu dei o nome de canalha. Só para você ter uma ideia, são pouquíssimos canalhas existem. Está no nível quase de um psicopata. Bom, então precisamos saber de que classe social estamos falando. Porque, olha, eu acho que não é tão difícil assim encontrar canalha. Não é. Peraí. Tá Olha que delícia de assunto. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o especialista em sedução, Eduardo Nunes. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta com o nosso especialista em sedução, Eduardo Nunes, autor de Sedução, uma estrada de mão dupla, autor de Seduzir, onde tudo começa, e autor de O Segredo das Mulheres Apaixonantes, que ele vai ter que dizer daqui a pouco quais são. Espera aí, vamos lá. Nós terminamos o primeiro bloco numa discussão viva e saudável sobre ser ou não ser canalha, ser ou não ser cafajeste. Você trabalha basicamente com uma classe socioeconômica ou não? Isso do ponto de vista dos homens? Do seu trabalho, O que Você trabalha com interessados de que classe socioeconômica ou não importa? O que me procura, eu respondo pela opinião do homem que quer se casar e já está pronto financeiramente. Então, costuma ser o homem na faixa dos 28, 29 anos até uns 55 anos de idade, que tem a mesma filosofia para procurar a mulher dele. Que é? Que é encontrar a puta, a mãe e a amiga, e nessa ordem. Nessa ordem. Primeiro, ou seja, o sexo. O comportamento sexual, ou seja, que inclusive a virgem é um comportamento sexual, entende? Ou seja, o comportamento e filosofia sexual da mulher é a primeira coisa que ele vai ver.
Depois ele vai ver os valores dela, que seria a questão do mãe, que eu costumo dizer. E o terceiro é o amiga, que seria a parte de vida social e entretenimento. Então, basicamente, quando a mulher dá para ele o sexo que ele precisa, os cuidados e os valores que ele precisa para fazer uma família com ela, e o entretenimento com ela, ele não tem por que sair de casa. As mulheres, vamos inverter agora. As mulheres procuram o quê, em que ordem? Bom, a maioria absoluta são mulheres que já são atraentes. Que idade? Na faixa dos 30 a 45 anos de idade. Elas geralmente me procuram. Eu até gosto quando chamam mulheres um pouco mais novas. Eu digo que eu não atendo mulheres com menos de 25 anos, porque eu quero mulheres que querem se casar. Eu não estou lá para ensinar a pegar os homens. Ou seja, se ela me convence que ela quer se casar, eu só falo, não, dou minhas dicas, peço para fazer apenas o curso ou apenas uma consulta e segue a sua vida, mas na hora que você estiver pronta para casar, você siga os ensinamentos. Porque realmente o homem ele vai exigir muito da mulher para que ele possa largar tudo e se casar hoje em dia, entendeu? Largar tudo, você está falando o quê? A vida do homem hoje está muito confortável, o mercado está muito para ele. Você está falando, estamos aqui falando de mulheres e homens. Exatamente. Este homem vamos supor, de 30 a 55 anos, classe B e A, ou seja, o cara ganha bem, ele tem dinheiro, ele só não está casado ainda porque ele não encontrou a mulher que ele fala, putz, é essa, entendeu? Então, eu costumo dizer que o homem, ele tem o homem pronto e o não pronto. Não é apenas a idade. O homem pronto é aquele que fala, meu, agora, puta, quero me casar, chegou a minha hora, entendeu? Isso acontece, geralmente, seguido de algum trauma. É muito interessante isso. Que tipo de trauma? Pois é, geralmente, tipo assim, quando o pai morre, a mãe morre, ou um amigo casa. O melhor amigo casa. Isso, aí o cara fala, puta, cai a ficha, ele fala, porra, cara, o que eu tô fazendo nesse mundo aqui? Tá na hora de eu resolver e fazer minha família. Então, eu chamo de homem pronto. Ou ele tá ali, ou ele tá quase. Então, esse cara já está financeiramente definido, porque já está tudo ok, ele está com saúde e familiares com saúde, ele fala, bom, agora é a hora que ele fala, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Estou curtindo, estou me divertindo, mas uma hora, depois de uma ressaca, de um porre, num final de balada, ele fala, putz, está na hora de eu dar um jeito. Aí ele entra na vibe do, deixa eu achar a mulher da minha vida. Não que ele vai fazer isso com o desespero que elas imaginam que eles vão fazer, porque nós não temos relógio biológico, que é o que grande pressão da mulher. Então, por isso que eu falei que meu público geralmente é mulher de 30 a 45, porque elas estão com o relógio biológico gritando na orelha dela, entendeu? Mas estão querendo casar e ter filhos. Exatamente. É isso que você está dizendo. Exatamente. E, infelizmente, você não imagina a dificuldade que eu tenho para ela falar isso para mim. Por quê? Elas chegam e falam o quê? Aí eu vim aqui, Eduardo, porque eu quero entender os homens. Eu falo, para que você quer entender os homens? Você quer trabalhar com isso? Não, então, mas eu quero entender... Não, eu quero entender o que aconteceu ali atrás. Por que você quer entender o que aconteceu ali atrás? Eu sou coach, eu sou focado em resultado. O que você veio fazer aqui? Por que você está me pagando? O que aconteceu ali atrás, geralmente? Geralmente ela perdeu tempo com o homem errado. Usando a política dela. E geralmente eu falo para todas, você está perdoada porque você não sabia o que estava fazendo. O mercado mudou e ninguém te avisou. E uma coisa que eu acho muito legal que você está fazendo aqui, a gente está passando informação útil para elas. Que acaba todo mundo passando informação deturpada. Ou seja, você liga uma novela, você vai ver um filme, todas elas induzem a mulher a cometer os mesmos erros. Quais são? Por exemplo, eu não preciso fazer nada. O dia vai aparecer um cara que vai casar comigo. Esquece, não vai mais acontecer isso. Por que não? Por que não? Porque ele vai estar avaliando a capacidade, os valores dela e tudo mais. Então ela não pode estar relaxada, ela tem que estar focada. Ou ela está pronta para falar o que o homem quer ouvir e determinar que esta mulher pode ser a mulher da vida dele, ou ele vai levá-la para o caminho errado. Por isso que eu dei o nome do meu primeiro livro, Sedução, uma Estrada de Mão Dupla. Mas vem cá, pelas suas pesquisas, passou o dado de que as mulheres hoje, em grande número também, já não se importam ou até preferem ficar sozinhas e encontrar parceiros sexuais e amigos? Então, eu sei que tem todo tipo de gente, todo tipo de gosto, por isso que eu tô lá para aquela que segue à risca a pirâmide de Maslow, digamos assim, que ninguém é feliz sozinho. Então, ela vai ter que fazer a família dela, vai ter que fazer... Se ela achar que chegou a hora em que ela está querendo atingir um objetivo, ela sai com... Porque eu falei, geralmente a minha cliente são mulheres atraentes, são bonitas, são executivas, são mulheres ricas, elas
Elas falam, Eduardo, já gastei tudo que eu tinha para gastar para ficar bonita. Então chegamos na minha resposta. Então tem uma classe socioeconômica com a qual você trabalha. Mas isso é por causa de uma coisa que eu andei... eu mesmo estranhei isso. Mas foi aí que me caiu a ficha por que isso estava acontecendo. Porque ela é a primeira a perceber que está comendo bola. Porque primeiro ela gasta, fica bonita, fica gata, ela coloca silicone, ela faz tudo, ela está linda. Aí ela continua atraindo a atenção de muitos homens. E até saindo com alguns. Mas ela continua tendo o mesmo resultado. Nenhum se apaixona por ela. Agora, nenhuma dessas mulheres dessa classe socioeconômica está interessada em alguém que não seja da mesma classe socioeconômica. Nós estamos falando aqui de rico buscando rico, ou não? Eu entendi a pergunta. Entendi a pergunta e você vai gostar da minha resposta. Parte do meu trabalho, nas minhas primeiras sessões, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de ajudá-la a conhecer quem ela é realmente. E geralmente, logo na primeira sessão, eu identifico qual é exatamente o perfil de homem que ela vai casar. Então, ela já sai da primeira sessão sabendo, pela primeira vez em sei lá quantos anos, o que é que ela tem que procurar. Mas mais importante do que ela saber o que ela tem que procurar é saber o que você vai evitar. A mulher está sendo muito política. De que maneira? Eu não vou perguntar uma coisa que ele pode ir embora. Se era para ir embora, que vá. Dane-se, não perca tempo com o homem errado. Outra vez, medo. Ela está medrosa. Veja bem, o homem chama sedução, mas está de mão dupla. Por quê? O homem, quando vê você, ele fala, nossa, que bela loira de olho azul. Eu pego. Só tem dois caminhos. Eu pego e caso, ou eu pego e viro amigo. E pronto, ok? Mas é viro amigo que eu gosto de falar, porque ele nunca chuta. O homem nunca chuta a mulher. Ele desaparece. Desaparece e aparece por conveniência. A gente chama de cadastro especial. Mulher cadastro é o quê? É a mulher que permite com que ele possa sair com ela de vez em quando sem pagar nada. É o tal dos PAs que elas falam aí. Mas elas estão sempre, na verdade, esperando um pedido de casamento? Exatamente. É isso? Exatamente. Gabi, você é ótimo. Porque eu falei, é exatamente a preocupação que eu tenho, que elas não percebem, que demoram para perceber, é que o homem ele pensa antes e não evolui. O PA não vira amor. Entendeu? O PA vai ficar PA para sempre. A menos que tenha um jeito, que é melhor não falar aqui, nós vamos fazer bobagem, até pior. Me procura lá. Entendeu? Então, mas tem um jeito que é o único jeito que pode ser que funcione. Mas é menos de 50%. Mas vamos dizer que seja 50%. Se for para cá, vai, mas sempre vai ser a mesma coisa. Ele tem que mudar a opinião que ele tem a respeito dela. Agora, você já se confessou um cafajeste no passado. Só que deixa eu dar a definição, né? O cafa, ele é um cara legal que está procurando a mulher certa. Enquanto ele não acha a mulher certa, ele se diverte com as erradas que deixam. Enquanto ele não é certo, enquanto ele não acha a mulher certa, ele é um ser horroroso, é isso? Não, porque ele é o galinha, que eu até falei, é o cafa ou galinha que eu falo. Ele não brinca com o sentimento, entendeu? Ele manda um papo reto para ela ali. Ou então ele no máximo omite. Fala, pô, gata, então é o seguinte, Loura, fim de noite, vamos curtir? Se ela fala, então, mas eu quero namorar e quero casar. Ele fala, pô, gata, o negócio é o seguinte, eu estou acabando minha faculdade, no momento não vou namorar. Mas dá pra gente só curtir? Se ela falar dá, ele vai. Se ela falar não quero isso, ele nem insiste. Então, por isso que eu falei que o galinha, ele tá mandando, vem aí, vamos curtir. Se ela topar, ele curte. Que é as moças jovens aí, a garotada mais jovem. Agora, do jeito que você está me falando, Eduardo, parece que as mulheres, essas que procuram por você, elas querem um homem para casar. Exatamente. Então, elas têm que se adaptar a eles. Não. Então, elas têm que, eventualmente, virar o camaleão. Não. Virar outras pessoas para poder conquistar o cara. Exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Primeiro eu vou descobrir quem você é. Eu vou te mostrar, eu vou te ajudar a ver quem você é. Você vai ser achada pelo homem que procura uma mulher como você. Você não vai ser mais camaleão. O grande problema da mulher hoje é ser camaleão. Porque fingir que é outra mulher. É fingir que é outra. Porque o homem procura pelo comportamento sexual. Eu olho para você e imagino um comportamento sexual. Se eu encontrar, você vai casar. Vou para outros valores. Mas o puta está resolvido. O primeiro está resolvido. O que não pode é você se vestir de tiazinha, porque você atrai mais homem. Aí quando eu vou te conhecer,
na intimidade, você não é a tiazinha, você é a Madre Teresa de Calcutá. Aí eu falo, pô, peraí, cadê aquela lá, a tiazinha? Entendeu o que acontece? Então, este é o problema. É a mulher querer ser camaleão. Eu tiro todos os rótulos dela e deixo ela como ela tem que ser. É isso que elas piram, porque antes elas saíam na balada, atraíam 50 caras, todos quase que na totalidade errados. Depois que elas passam por mim, elas começam a atrair menos homens, mas muito focados e dirigidos para o homem que vai dar certo com ela. O estilo dela. Só para você ter uma ideia, a minha estatística, sabe que estatística eu acho meio furada em um monte de coisa, mas a minha estatística é interessante. Todos os casamentos que eu fiz até hoje, que eu protagonizei de back-office, digamos assim, porque eu nunca apareço, nunca separaram. Nunca separaram em quanto tempo? Já tenho cliente com 12 anos. Poxa. Por quê? Elas estavam sendo elas mesmas. Então, isso que eu achei... Seu casamento nunca teve crise? Eu tô há 15 anos, assim, crise, briga... E você já tinha essas consciências, essas várias consciências, Legal. E a sua mulher já tinha também ou não? É interessante você perguntar isso. Meu primeiro casamento, no meu segundo casamento. Ah, é o seu segundo. Entendeu? E a grande definição do meu primeiro para o meu segundo casamento foi aparecer um ícone que não tinha. Que era o amiga. A mulher, até então, eu achava que o homem olhava apenas a puta e a mãe. Entendeu? E eu esqueci, eu não sabia que existia o amiga. Mas eu percebi que o meu casamento, como durou apenas 2 anos, apesar de ser uma mulher maravilhosa, muito bacana, família excepcional... Não era sua amiga? Não era minha amiga. Ou seja, não é que não era minha amiga. Nossos gostos sociais não batiam. Eu queria ir em show de rock, ela música clássica. Eu queria acordar à tarde, sair com os amigos, eu queria dormir cedo. Então, não era sua parceirinha? Então, exatamente. Então, o homem tem 3 medos. O primeiro é de broxar. O segundo é de amar a mulher errada. E o terceiro, ou ser mal cuidado, digamos assim, junto, tudo envolvido, ok? E o terceiro é do tédio, coisa que ninguém me falava. E eu tive que descobrir empiricamente, mais uma vez. E aí o homem, por causa do tédio, acaba saindo, acaba desandando, e você fala, não tem mais sentido continuar juntos. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com o Eduardo Nunes, que é um machão honesto, entendeu? Ele vem aqui e fala a verdade, é uma autoridade em sedução, porque tem a coragem de dizer do que é que ele gosta e do que os homens, no geral, do estilo dele, gostam. Pois então, na volta, ele vai ter que falar qual o segredo das mulheres apaixonantes. Nós voltamos já já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta ainda de frente com Eduardo Nunes e a sedução. É uma curiosidade. As suas pesquisas no ramo da sedução, ou no setor da sedução, continuam ou você já sabe tudo que tinha que saber? Há uma evolução? Como evoluem os tempos? Há uma evolução aí também ou não? O tempo todo. Eu sempre faço... É interessante que minha vida sempre mesclou as coisas. Como eu falei, eu tenho formação de marketing, misturada com de homem, misturado com de empresário, misturado com de coach, misturado com de sedutor. Então eu fui vendo como as coisas funcionam. Seduzir também usa muito marketing, não usa? Mas é isso, para mim, marketing para mim é sedução. É muito mais fácil você vender o bife se você vender o apetite primeiro. Então eu acho que isso que é a palavra sedução para mim é vender apetite. Então, o que acontece? O que vai mudando são essas protocolos comerciais. Então, por exemplo, bem claro, antes o rapaz te pediu o telefone. Certo? Hoje ele pede teu Face. Meu Face, ó. Antes eu pegava a agenda telefônica e tinha que ligar para umas... Primeiro que bem antes ele não conseguia pegar ninguém, ele tinha que casar. Aí começaram a queimar o sutiã e começou a pintar umas que podia liberar. Ele começou a pegar as que liberavam. E fez o cadastrinho dele e ligava para elas. Só que era um saco pegar... Começar na sexta-feira, 7 da noite, ligando para a agendinha para ver se tinha alguma disposta a fazer uma festinha aquele dia. Só que olha só, aí vai ficando cada vez pior para a mulher. Isso que eu vou notando. Aí, de repente, apareceram os celulares. Bom, acho a mulher agora a hora que eu quiser, então já posso não ter que armar para sair com a mulher às 8 da noite. Posso ir para a balada, se eu não pegar ninguém, eu ligo no celular dela e tento pegar. Quer dizer, olha só como foi ficando cada vez mais perigoso para a mulher. Hoje, aí o cara chegou a um patamar que ele pegava o celular da Dina e mandava o torpedinho para ela assim, ó. Pô, gata, pensei em você o dia inteiro, vamos tomar um vinho hoje? Ela recebia toda orgulhosa, que ele copiava 10 com aquela cópia no celular.
Hoje, eu tenho que ficar atento que tem Facebook, que tem redes sociais. Hoje, o cara está em casa, a gente chama de delivery. Então, eu fico acompanhando a vida dos solteiros. A minha vida é atender as mulheres o dia inteiro, ver o resultado delas e faço isso acontecer, vejo acontecendo, me mantenho atualizado porque eu estou atendendo a elas, mas eu eu estou todo final de semana vendo o que está acontecendo e falando com os solteiros. Olha, você falou em várias situações da sua obra, Que do a seu mudança- trabalho. Você disse você disse aqui claramente que o sexo vem em primeiro lugar. E eu já li e em várias instâncias você dizendo que a mulher tem que satisfazer as fantasias sexuais do homem. Bem, vou colocar da seguinte forma. Ela não tem que... Primeira coisa que eu acho que a mulher tem que ser as suas próprias fantasias. Então ela tem que ter... ela tem também que ter, pode. Não, É ela jogo de deve. mão dupla. Ela deve ter. A mulher... Você consegue se apaixonar por uma pessoa sem personalidade, Gabi? Não, né? Pois Não é, sei. o homem não consegue se manter com tesão para uma mulher que não tenha personalidade sexual. Então, ao mesmo tempo em que quando ele se casava, ele começava a namorar, ele continua sentando... Tanto é que é um capítulo do meu livro, Mesa de Bar com os Amigos, Sexo Medíocre, que vai dar merda. Por quê? Ele senta com os amigos no bar, os amigos estão fazendo altas baladas e bagunças. Aí ele vai para a namorada, que não tem acesso à informação dos cangurus pernetas que estão inventando, aí vai ficando medíocre a vida sexual dele, ele acaba perdendo o tesão pela namorada. Só que foi ele que tinha obrigação de passar essa informação a ela. E quando ela se comporta, quando ela inventa um canguru da vida aí, eles não se assustam? Ele não se assusta nunca, o homem? Se ele se assustar, é porque ela escolheu o homem errado. Ela tem que saber isso e avaliar isso do homem antes de se apaixonar por ele, antes de se deixar se apaixonar por ele. Como eu disse, o homem, nós temos um modus operandi igual, baseado fisiologicamente na nossa ereção. Então, a primeira coisa eu quero saber é se eu vou ter ereção, se eu vou ter tesão em você, se você me dá tesão. Então, partindo desse princípio, eu consigo ter a mesma política de pensamento, entende? E aí, então o homem nunca pega uma mulher, ou ele procura não pegar uma mulher que não está de acordo com o comportamento sexual que ele espera. Então, tu só pode ver, sempre que o homem está com uma mulher, o tesão não falta. A merda acontece, inclusive da crime passional, isso, nos crimes passionais que você vê por aí, é que ele não avaliou a mulher no caráter mãe, no caráter valores. Aí ele acaba se apaixonando por uma mulher leviana, do ponto de vista dele. Então, o leviano, do ponto de vista dele, pode ser apenas uma fantasia sexual, como pode ser ela ter outras experiências, entende? Ô Eduardo, você sabe que eu vou te ouvindo, vai me dando uma certa melancolia. Sabe por quê? Vou te contar por quê. Porque você está me falando de homens e mulheres no prime time da vida deles, né? Uma Exatamente. atividade sexual, aquilo todo, e é uma busca, um frenesi, uma coisa, uma chama viva. O sexo em primeiro lugar, depois vem bem. a mulher que cuida, a mulher parceira, e tudo isso vai para um casamento. E aí vem os filhos e tudo se acalma, é isso ou não? É melancólico. Mas não pode ser assim. Mas excelente pergunta, Gabi. Excelente pergunta. Eu sou o único cara que levanta a bandeira que não pode deixar isso acabar. Só para você ter uma ideia, eu saio todo final de semana para encher a cara na balada com a minha mulher até hoje. Vocês E têm eu tenho filhos? 2 filhos. E desde que eles tinham 10 meses de idade, deixa com a babá, com as avós, Miami e balada. Não tem, você não pode parar. Você tem que procurar pessoas que tenham realmente a ver com você. Eu não ia cometer o mesmo erro de novo. Ou seja, de pegar uma pessoa que não bate em termos de planos e diversão e entretenimento comigo. Então, aonde que vai acabar? Você falou assim, puta, tem aquele lance do sexo e tal. Só que o homem sabe que 90% do tempo a gente passa em pé, não deitado. Então, ou seja, chega uma hora que ele realmente, tanto é que os sábios já diziam antigamente, procure uma mulher que você converse com ela, que vai ser mais importante do que uma que você queira transar. Eu até entendi isso depois de um tempo. Por quê? Realmente, depois de X minutos lá de virar os Sexo, olhos, o que mais vai dar tempo que você passa com ela são os filmes que vocês assistam juntos, as baladas que vocês fazem juntos, os esportes que vocês fazem juntos. Então, o que vai juntar um casal, o que faz um casal se juntar são os planos em comum. O resto é bullshit, é bobagem. Se eles tiverem os planos em comum e evoluírem juntos, não separam nunca. Agora, se ela tentar ser uma mulher para se adaptar a ele, vai dar caca. Por quê? Por isso que todo Big Brother, todo reality show demora 3 meses. Porque uma pessoa consegue fingir ser outra por 3 meses.
depois aparece a verdadeira. Então o homem, ele olhou e imaginou você. Pô, essa mulher aqui deve ser muito clássica, olha que camisetinha clássica, olha que pérolas clássicas, que mulher clássica, ela deve ser mó caretona. Aí depois de alguns meses de intimidade com você, ou de semanas de intimidade com você, ele olha para baixo e fala, tem uma tatuagem aqui. E aí ele descobre que você é moderna. O homem, ele não vai engolir e aceitar aquilo. Ele passa a falar, puxa, mas isso daí não processa na minha cabeça, ele perde o tesão na mulher e acaba desandando a relação. Só que ele nunca termina falando. Foi o que a gente conversou há pouco tempo. Ele sempre dá os perdidos, ele some, mas ele nunca termina. Quer dizer, a palavra é negócio da mulher, o homem é... Exatamente. Eu já disse isso e leve numa boa, Claro. porque é um elogio, não é outra coisa. Eu acho os homens mais simples do que as mulheres, de Perfeito. entendimento muito mais simples. Porque a gente não dá para complicar. A gente não pode complicar. Como eu te disse, se o homem tentar complicar, ele não consegue ter ereção. Sem ereção, ele não goza. Sem gozar, ele não curte a vida. Assim, entendeu? Não tem Você jeito. atende mulheres casadas. Sim. Que eu já sei disso, é a porque eu minoria. ouvi dizer. Você está aqui porque alguém chegou para mim e falou assim, você não sabe, eu tenho uma amiga que conheceu o cara assim. Aí fui pesquisar e vi o teu trabalho, achei interessantíssimo. As mulheres casadas hoje são muito preocupadas com a situação delas no casamento, é isso? Sim. Mas Por quê? Porque Pois é. existe muita mulher disponível, o que é? Então, eu posso citar Kotler. Quem? Todo empresário deve trabalhar arduamente para tornar a sua linha de produtos obsoleta antes que os concorrentes o façam. Infelizmente, as mulheres acabam me procurando quando o gato já está no telhado, sabe como é? Ou seja, a casa está caindo mesmo. Então, isso eu acabo salvando 80%, 90% das que chegam lá. Mas tem umas que chegam lá que o cara já está com a amante Já foi. morando há 2 meses, 3 meses, e fala, pô, não dá para você ter vindo antes, ou seja, você ficou vacilando, vendo a coisa desandar, vendo que o cara não tem mais prazer de ficar com você, vendo que o cara não quer mais ficar com você. O cara começa a não transar, aí começa a relação perde-perde. Você não me dá, eu não te dou. Entendeu? Você não me dá atenção, eu não te dou atenção. Você quer dinheiro, eu não te dou dinheiro. Você quer um prato de comida, vai fazer teu prato. Entendeu? Eu não vou transar, vou dormir. E aí o homem, ele é instintivo, ele vai procurar fora. Ele não consegue ficar sem. Entendeu? A mulher, eu pago um pau, assim, eu acho impressionante como vocês conseguem hibernar. Mas o homem, ele não consegue hibernar. Se ele está com fome, ele sai para comer. Ele não toma um copo de leite. É aquele negócio que mulher fica pensando, ele está pensando em mim aqui, depois que a gente teve essa briga. Não está, é? Veja bem, depende. O homem, quando ele gosta da mulher, e geralmente ele tá com a mulher porque ele gosta, porque ele ama, quando ele está magoado, ele não pega nem gripe. Porque ele está abalado no sensor moral. Você pode botar a gatona pelada na cama com ele que ele fala, não quero nada. Ele está chateado, entendeu? Então é mais perigoso quando ele está com raiva. Então a mulher começa a fazer raiva no cara. Quando ele está com raiva, sai da frente. Aí sai da frente. Bom, é perigoso. Mas Eduardo, então, só para finalizar, é importante que elas trabalhem vendo o que o mercado está oferecendo em volta e trabalhar neutralizando. Hoje mesmo uma cliente, eu já estava aqui, ela me ligou desesperada, que pegou a foto do Face do cara que ela está 1 mês e meio saindo, que estava abraçado com uma garota, e e queria chutar o pau da barraca. Eu falei, escuta, você tem 2 opções, o tempo que você vai passar com ele. Se é a mulher que ele fala, putz, olha que maravilha, eu adoro ficar com ela. Porque tudo flui, tudo é legal, a gente transa, a gente come, a gente se diverte. A outra opção é você acabar a noite e chegar em casa pensando, puta, que saco, mais uma pentelha me enchendo o saco. A escolha é tua, foi isso que eu respondi para ela. Bom, para terminar de vez, o segredo das mulheres apaixonantes. Veja quem você atrai e verá a imagem que passa. Isso é fundamental. Isso. Quer dizer, eu não posso, se eu começar a falar, esse cara, por que eu atraio esses caras chatos? É porque eu estou sendo chato. É isso que você está dizendo? Bom, tudo bem, se você coloca assim, é isso mesmo. Vamos transar a 3? É uma proposta? Não, não é uma proposta, é o seu livro aqui de cima. Isso é o seguinte, isso virou praticamente hoje... É moda. Só que assim, no mínimo é comentado, né? Então virou... Eu costumo dizer que a evolução do comportamento sexual vem, sei lá, é cíclico, né? Acho que tinha na época de Roma tinha os bacanais, aí a coisa moralizou e parece que a coisa está voltando para isso.
Mas, enfim. Mas uma coisa interessante sobre o sexo a três que eu falo, a proposta do sexo a três que está sendo feita hoje em dia, por incrível que pareça, está fazendo que o homem que já até passou por isso esteja pensando mais em monogamia. Estrias e celulite são bobagens. A gente Bobagem. quer muito acreditar nisso, é verdade? Inclusive, outro dia eu vi você entrevistando a Miss Plus Size. Ah, Adorei, bati palma pra ela. Finalmente. Ela falou, dane-se que não. E dane-se que não, porque A o Flúvia. homem não olha. O homem olha, por favor, mulheres, o homem não olha beleza. O homem olha o comportamento sexual. Então, ou seja, a atitude, o comportamento, as fantasias. A gente não olha o tamanho da bunda da garota, a gente olha o tamanho da marca do biquíni. essa pergunta aqui é... Pergunte a um homem se ele prefere achar uma deusa ou ser um deus. Eu acho que ele prefere achar uma deusa, né? E uma mulher deve saber cozinhar? Bom, se você for pensar que nós temos missões a negociar, um começo de relacionamento, se ela falar, eu não sei cozinhar, simplesmente, o que ela está dizendo para o cara automaticamente? Eu vou casar com você. Não, Ah, estou um não? pouco me ferrando o que vai acontecer, se vire. Então eu fico pensando, para que eu preciso dela? Entendeu? Gente do céu, eu não posso acreditar. Agora é um início. Tem homens que preferem cozinhar, ela prefere. Agora, até mesmo para comandar a empregada, eu acho que a mulher precisa saber cozinhar. Até aconteceu um fato interessante, porque eu não sei cozinhar, mas tem pessoas que sabem. É interessante que aconteceu que eu estava almoçando e aí minha mulher falou assim: nossa, hoje é dia 20? Acabou o óleo. Eu fiquei pensando assim, o que ela quer que eu fale? Né? Aí eu falei, mas será que ela está preocupada que a empregada está roubando o óleo? Qual era a empregado questão? Não, aí que eu entendi. Ela está pondo muito óleo na comida. Isso não é saudável. Não, eu jamais ia pensar nisso, entendeu? Então, ela tem que saber as informações necessárias de comando de um lar para que ela possa comandar até mesmo a empregada, se for também empregada. Você está E dizendo eu acho que que a o homem... mulher deve saber cozinhar. Meu Deus, estava indo tão bem essa entrevista e terminou Mas aí, você não acha Eduardo. que... Eu acho que, se você for pensar bem, todos deveriam saber cozinhar. Mas para quem está procurando primeiro uma deusa na cama... Calma, peraí. Você está esquecendo o seguinte. Eu atendo mulheres que querem se casar e ter filhos. Eu vou me casar e ter filho com uma mulher que vai ser a mãe dos meus filhos, vai levar meu sobrenome e vai criar meus filhos. Eu quero que meus filhos comam saudavelmente. Então essa Eu mulher vou tem que saber preferir uma mulher cozinhar. que saiba cozinhar. Se alguém quer uma mulher que não sabe, fala com ela. Mas você vai ver que a maioria delas... E outra coisa, Gabi, pensa uma coisa. Se eu não posso... As mulheres que me procuram, elas já tentaram essas formas. Essas mulheres trabalham, as que te procuram? Trabalham e ganham muito bem. Muito bem. Então é justamente isso. Elas focaram demais na carreira e esqueceram para que é que um homem precisa delas. Então eu sou o voto vencido, que eu sou o único falando, e quando eu falo acontece isso. Poxa, você é machista. Não é, mas é o que os caras querem. Se eu não falar o que eles querem, eu vou estar mentindo para elas. Você é, e a sociedade é, e nós, mulheres, perpetuamos isso, porque são as mulheres que vão atrás de você e estão procurando um homem para casar. É a lei do jogo. Eu tá não aqui, ó. faço a lei, eu só Isso, represento, eu só mostro. É o jogo. A lei é essa e acabou. Estamos terminando mais um bloco com o mestre em sedução, Eduardo Nunes. Nós voltamos já já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta para a última parte de frente com Eduardo Nunes, que é o mestre em sedução, que vende livro enlouquecido e que aqui no intervalo me contou que são os homens que fazem as mulheres comprar, são pais, maridos que indicam às mulheres os livros dele. Bom, bate-bola, jogo rápido? Vamos lá. O homem certo. O que vai dar o que ela quer e vai continuar dando. O homem errado. Só quer tirar proveito dela, quem tem que saber isso é ela, não ele. Tesão. Muito necessário e está faltando no mundo. Cafajeste. Apesar de ser um cara procurando a mulher certa, ele vai se divertindo com as erradas que deixam. Ele não brinca com sentimento. Não confunda com o canalha, que é o cara que usa a mulher para tirar proveito dela. E inclusive depois joga financeiro, fora. e depois joga fora. Sexo seguro. Camisinha. O maior medo delas. Eu acho que é não conseguir fazer a família delas. O maior medo deles ou o seu.
O maior medo que eu tenho é doença, é morte, é não poder, principalmente com os filhos, né, e com a família, mas eu até falo que eu prefiro em mim do que neles. O grande sonho delas Se casar e ter filhos. e o grande sonho deles? Por incrível que pareça, se casar e ter filhos, ter uma família legal com uma mulher que ele não vai precisar procurar outra por aí. Eduardo Nunes por Eduardo Nunes. Puxa vida, eu acho que é um cara que quer ser lembrado um dia como alguém que tentou arrumar a bagunça que muita gente fez. Você gosta muito das mulheres, né? Gosto, é minha diversão. Eu acho que É diversão? é o meu videogame. Eu venho de uma família de jogadores e cada um joga um jogo. O meu jogo é casar uma mulher em menos de 10 lances. Essa é a minha diversão. Muito bom, obrigado, Eduardo. E nós, bom, a gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá.